Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Elisângela Martins, professora da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Estamos aqui de volta para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos dar continuidade. Não sei se você consegue se lembrar, mas vamos juntos fazer esse caminho de volta. Nós falamos sobre o cinema mundial, o cinema brasileiro, e hoje nós vamos falar de o cinema em Minas Gerais. Minas Gerais é cinema. Como surgiu, o cinema em Minas? Como foi? Vamos aprender juntinhos aqui? Então, foi mais ou menos assim. No começo dos anos 20, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, Francisco de Almeida Fleming inventou o sistema de sonorização de filmes, que ficou apelidado como América Cine Fonema. O invento consistia num rústico olha para você ver, gramofone acoplado à tela de exibição que produzia sons previamente gravados em sincronia com a imagem. Olha que legal, mais uma mudança aí em Minas, foi se modificando e chegou aí lá em Pouso Alegre, o cinema em Minas Gerais. Muito interessante, né? A engenhoca, que parecia mais uma engenhoca, não foi patenteada por Fleming. Poucos anos depois, em 1927, era lançado nos Estados Unidos O Cantor de Jazz, o primeiro filme falado da história do cinema. Ó, você conseguiu ver, se você acompanhou direitinho, que nós tivemos o cinema mudo, né, com Charles Chaplin. Já aí foi o primeiro, lá nos Estados Unidos, o cinema falado, que foi, qual o nome do filme, gente? O Cantor de Jazz. Foi o primeiro filme falado da história do cinema. O sistema utilizado, o que utilizava? O Vitafone. Tinha por base o mesmo princípio do equipamento mineiro. Interessante, né? A maioria deles se concentrou na então pequena capital. Qual é a capital de Minas? Quem sabe? Belo Horizonte. A atividade principal era a produção de projetos particulares, como comerciais, cinejornais, pequenas coisas. Em polo, como os de Barbacena, Guaranésias, Cataguases, Pouso Alegre. As realizações de longas-metragens de ficção eram verdadeiramente acontecimentos, eram acontecimentos maravilhosos, que naquela época. Existia uma certa inocência entre todos os pioneiros que os permitia tomar ações, hoje inconcebíveis. Exalta Paulo Gustavo. Paulo Augusto, o primeiro Fleming. Por exemplo, pretendia filmar a história de uma guerra em Madagascar. Tendo um cenário repleto de palmeiras, um Pouso Alegre, Pouso Alegre, não havia palmeiras. Então, como que ia fazer? Então, eles viajaram mais de 200 quilômetros até encontrá-las, arrancou-as e aprontou no lugar onde queriam as cenas fossem gravadas. Que história, né, gente? Foi lá e arrancou as palmeiras para colocar lá em Pouso Alegre, porque lá não tinha, para se fazer a cena. É uma história cinematográfica maravilhosa que vale a pena a gente ressaltar, aprender, valorizar, para ver as mudanças que hoje acontecem, como que elas foram importantes para esse processo. Pouca coisa da produção no período foi preservada, até mesmo porque os cineastas não tinham noção de estar criando algo que pudesse ser perpetuado. Então, eles criavam as coisas meio que ali, vamos tentar, e eles não acreditavam tanto naquilo, que aquilo poderia se perpetuar, se permanecer. Paulo Augusto afirma que a chegada do cinema sonoro provocou a derrocada de quase todos os diretores e produtores de Minas. A instalação de um laboratório de som era muito cara. Então, era caro também, Quando chegou o cinema falado, não era só falar, todos os equipamentos,
todo o estúdio, era tudo muito caro, se tornava muito caro. E aí, o que aconteceu? Os cineastas brasileiros, os cineastas mineiros, ficaram sem condições de produzir os filmes. Apenas Rio e São Paulo, né, onde a produção brasileira se concentrava. Então, ficou ali as concentrações das filmagens, do cinema brasileiro, ficou ali focada entre duas cidades. Quais? Rio e São Paulo. Justificavam-se economicamente esse tipo de negócio. Houve quase total paralisação dos serviços do cinema no estado. Então, praticamente parou a produção de cinemas no nosso estado, né, de Minas Gerais, devido a essa falta aí mesmo de recursos financeiros. Tanto que o primeiro longa falado feito em Minas é de 1950, mais de 2 décadas depois da chegada. Olha para você ver, mais de 20 anos depois que chegou o cinema falado no Brasil, né, que começou lá nos Estados Unidos, o cantor de jazz, Minas não teve condições de continuar produzindo por falta de incentivo, por falta de verba, falta de dinheiro. Então, Rio e São Paulo foi quem ficou produzindo esses filmes. Só 20 anos depois, Minas conseguiu produzir o primeiro filme falado. A modernização do cinema, com o crescimento de Belo Horizonte, né, e sua população, à medida que BH foi crescendo, a população foi crescendo, as pessoas passaram a buscar cada vez mais os shoppings pela maior segurança e praticidade. Mas se engana quem pensa que o fim das salas de rua representou uma perda para os cinéfilos. O cinearte revolucionou o cinema da capital mineira com a introdução do conceito multiplex, complexo, com muitas salas e mais filmes, para que o cinema ficasse ainda mais abrangente, né? O que foi isso? Ele criou uma sala, né? Foi o cinearte, criou várias salas de cinema para que o público tivesse mais opções para assistir, para se divertir, diferentes filmes, né? E aí foi onde que começou aí os filmes, os cinemas foram parar nos grandes shoppings, né? E os produtores, muito mais telas para exibir em seus filmes. Se tem mais salas, ou seja, nós teremos mais telas para produzir filmes. Por exemplo, se tem 5 salas num shopping, nessa sala pode estar passando um filme, na outra, outro filme, e assim por diante. Então, além de produzir mais filmes, o que acontece? O público ele tem mais opções. Ah, eu não quero tal filme, eu quero um romance. Na sala 5 está passando comédia ou drama, mas eu quero... Então, a opção também foi para o público. Quando a gente fala do cinema de BH, né, de Portugal, temos que falar de onde? Do cinema onde? Na nossa cidade, aqui em Governador Valadares. Você conhece, você sabe a história do cinema de Governador Valadares? O primeiro cinema foi o Cine Teatro Ideal, um dos primeiros cinemas da cidade, que mais tarde se transformou em Cine Cir. Situava ali na Avenida Minas Gerais, entre as ruas Bárbara de Leodora e a Israel Pinheiro, na década de 50. Viu, gente? Olha essa tela maravilhosa, né, antiga, do Cine Teatro Ideal. Foi o primeiro cinema da nossa querida e amada cidade de Governador Valadares. Muito interessante, eu garanto que você não sabia disso. Então, vamos aprender juntinhos. As salas de cinema eram mais populares no século XX, sendo que o primeiro deles, chamado de Cine Figueira, o primeiro que teve aqui, foi inaugurado em 1938. O Governador Valadares chegou a possuir 11 salas distribuídas pela cidade na década de 60. Não era no shopping, né? Nem tinha. Eram salas em diferentes locais dentro da cidade. O antigo Cine Palácio era tido como o mais luxuoso e era considerado como portador do segundo melhor sistema acústico em uma sala de cinema em Minas, na nossa Minas Gerais. Então, ele tinha uma proteção acústica muito boa, então era um dos melhores cinemas de Minas Gerais. Ele perdia apenas para o Cine Brasil de Belo Horizonte. Legal, né? Nossa Valadares aí, na década de 60, balando no nosso cinema.
Então, o que aconteceu? Vamos entender. No decorrer dos anos de 70, o que aconteceu? Os cinemas começaram a cair em desuso até se extinguirem no município, em função da popularização dos televisores na casa, acompanhado de uma tendência do restante do Brasil. O que aconteceu? O cinema aqui em Minas, aqui em Valadares, acabou se extinguindo como todo o Brasil. Por quê? Chegada dos televisores nas nossas casas, né? A gente tinha televisão em casa, não ia ao cinema, então eu vou ficar de boa aqui assistindo a minha novela. E aí o cinema caiu em desuso. Olha como a história é bacana, né? Depois dessas extinções, os principais investimentos em salas de cinema foi feito no GV Shopping, onde que a gente conhece hoje o cinema. Olha essa imagem do nosso GV Shopping. Aqui, né? Do cinema de Valadares, o atual cinema de Valadares. É um centro comercial, né? O nosso GV Shopping, e segue com as principais atividades. Temos na tela os filmes mais esperados em 2021, né? Que 2021 está aí, essa dificuldade, como 2020, vindo pela pandemia, mas o cinema segue andando a passos lentos, como tudo hoje, né, no nosso Brasil, aqui em Valadares também não é diferente, tudo vai a passos lentos devido ao momento em que estamos vivendo. Mas então vamos lá. O primeiro cinema autossustentável, alguém já ouviu falar? Existe, professor, esse cinema? Olha que maravilha, gente, esse cinema. Ele fica onde? Nós estamos falando de cinema em Minas Gerais, cinema em Valadares. Agora a professora está falando de um cinema autossustentável? Será onde que ele fica? Vamos pensar? Exatamente, fica aqui no nosso estado de Minas Gerais. Ele foi inaugurado no Brasil, né, aqui em Minas, onde vamos conhecer juntos os benefícios de se ter um cinema autossustentável. O Brasil tem o primeiro cinema autossustentável do país em Itajubá, no sul de Minas. Foi a cidade escolhida para receber o mais moderno, tecnológico e sustentável cinema de rua do Brasil. Ele é dividido em 4 salas, equipadas com projeções a laser, imagem 3D, 4K, em som Dolby. Temos, além disso, o que mais? Conta com um sistema de energia solar própria, o sistema de captação de reutilização de água da chuva. Então, ele é mais do que um cinema que apenas vai apresentar filmes. Ele é construído de forma sustentável. Você já ouviu falar da energia fotovoltaica? Então, energia captada da luz solar. Ele faz reutilização da água da chuva. Pensa, um cinema tem que ser limpo, né? Ele tem banheiros, ele tem energia. Então, se pensaram em um cinema autossustentável, que vai fazer o quê? Agredir menos o meio ambiente e fornecer mais recursos renováveis, né, que a gente pode estar usando. Fizeram isso com o cinema. Vamos lá? Com o formato dele? O formato, então, era inédito na América Latina. Porquanto permite que as atividades oferecidas pelo cinema de rua não se limitem à exibição de filmes, espaços que incentivem a prática de yoga, ciclismo, meditação, slackline e dança. Então, ele não é só um cinema, ele estimula várias outras artes dentro dele. Estou espalhado pelo lugar que recebeu o selo de construção verde, na landscape e energia renovável. Vamos juntos conhecer cada pedacinho desse cinema? O Cine Itajubá, complexo, ele tem 4.000 metros, mais de 4.000 metros quadrados em sua área construída. Fica localizado no bairro Estiva, próximo ao Teatro Municipal e à Prefeitura da cidade. Ele rende, a Rede Cine investiu ali cerca de 14 milhões de reais no projeto. Além das salas de exibição e da estrutura tradicional, né, que compõe um cinema, esse complexo tem muito mais. São 2 restaurantes, academia ao ar livre, espaço para a prática de yoga, slackline, meditação e dança. É um projeto arquitetônico que tem um design
arrojado e elegante. Muito bacana, né? Com foco em conforto e lazer. Os cinéfilos precisam de mais cinemas de rua. O mundo precisa de mais ações sociais e construções inteligentes como essa desse cinema. Essa é a nossa proposta com a construção desse complexo moderno, inovador, autossustentável. Eles vão construindo melhor um lugar limpo, rico de cultura e repleto de emoção. Isso foi a afirmação do Silvio Gutierrez, diretor da Rede Cinear. Ou seja, gente, um cinema pode ser sim, ele é um espaço de lazer, né? Mas ele também pode ser limpo, sustentável. A usina solar, ele tem capacidade lá para gerar 24 mil horas mês, quantidade suficiente para abastecer todo o complexo, né? Toda a área do cinema, a parte externa. A energia sustentável e limpa é produzida através da irradiação solar. As células fotovoltaicas presentes nos semicondutores interligados às placas geram partículas de energia quando exposta à luz. O sistema pode funcionar mesmo com baixa radiação solar. Legal, né? A usina do Cine Itajubá é certificada internacionalmente pelo LEED. Captação de água, como que funciona? É um sistema de cisternas para reaproveitamento da água da chuva. Simultâneo, a água de reuso está em implantação também nesse cinema. A unidade de Itajubá tem capacidade de armazenamento plena de até 40 mil litros de água, o que representará posteriormente numa economia de até 50% de recursos hídrico potável necessário para o abastecimento da unidade. Carregador de carro elétrico também tem lá. Outra novidade trazida pelo complexo do Cine é o estacionamento com carregador para carros elétricos. Dessa forma, a recarga tem o benefício de reduzir a poluição sonora e do ar também. Qualquer pessoa pode abastecer o seu carro elétrico ou híbrido em custo algum, sem custo algum. Durante o horário de funcionamento do cinema, o carro elétrico é uma das soluções para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e outras emissões de gases poluentes pelo setor automobilístico. Lá também tem coleta de lixo eletrônico. Nossa, gente, é um lixo que dá muito problema, né? Enfim, encerrando o ciclo da sustentabilidade, o cinema oferece locais para descarte correto do lixo eletrônico. As pessoas podem estar levando seus computadores, monitores, aparelhos telefônicos, celulares, baterias, pilhas, enfim. Tudo, né, que seja elétrico para depositar ali. E esse tipo de material, quando descartado de forma incorreta, provoca sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana. Gente, você pode se perguntar, mas cinema e a professora agora falando de sustentabilidade? Porque nós estamos falando de um sistema autossustentável que está dentro de um cinema. Então, se você prestar atenção nas nossas aulas anteriores, como que foi a história do cinema, né? A pobreza de material, a escassez de aparelhos, para a gente ver hoje um cinema nesse nível, é muito gratificante conhecer essa história e saber que, assim como tudo, como o homem, como a história, a arte, o cinema, vai se modificando e vai melhorando, né? Você sabe que no cinema tem vendedores de pipoca, tem as pipocas, as famosas pipocas do cinema? Nós não poderíamos fechar essa aula sem falar de pipoca. Por que tem pipoca no cinema? Quem foi a primeira vendedora de pipoca no cinema? Vamos conhecer juntos essa história? Então, os primeiros vendedores de pipoca no cinema foi uma mulher. Uma das primeiras pessoas a quebrar esse paradigma foi Julia Braden, que na década de 20 convenceu o teatro Linwood, em Kansas City, a montar um estande para um espaço ali para vender pipoca ali no saguão, né? Um espaço livre ali para vender pipoca. Então, Júlia foi a primeira a ter a ideia, uma mulher que revolucionou essa história aí,
a vender pipocas no cinema. Daí, as tão famosas pipocas dos cinemas, que não pode faltar, né? Você gostou dessa aula? Tem muito mais na nossa plataforma. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular, essa imagem do QR Code que aparece aqui no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED GV, fique ligadinho, vai aprender bastante e também compartilhar o seu conhecimento. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!